Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Betão Passos. Sou do sexo masculino, com 52 anos. Sou um homem pardo, cabelos pretos, curtos, tenho estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa polo cinza. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei a tela interativa para anotações. Vamos falar sobre propagação de calor. Na aula de hoje eu vou apresentar os 3 processos pelo qual o calor pode ser transmitido. O que é calor? Primeiro detalhe, calor é a energia térmica em trânsito. Como seria isso, Betão? Calor seria a passagem de energia de quem tem mais energia para quem tem menos energia. Ou seja, calor não é nem quente, nem frio. Calor é um pix de energia. Que tipo de energia? Energia térmica. É sempre de quem tem mais para quem tem menos. Lembrando, calor não é nem quente, nem frio. Vamos seguir adiante? Primeiro tipo de propagação de calor, por condução. Ela ocorre nos sólidos de molécula para molécula e não ocorre no vácuo. Por que não ocorre no vácuo? Porque no vácuo não tem molécula. Então, uma molécula se agita, ganha energia, colide com outra e assim a propagação vai se dando. Beleza? Próxima propagação. Propagação por convecção térmica. Ocorre nos líquidos, gases e vapores, né? No estado líquido e no estado gasoso. Ocorre por meio de troca de camadas. Essa troca de camadas é devido às densidades. Densidade maior vai descer, densidade menor vai subir, né? Ocorre e não ocorre nem no vácuo, nem nos sólidos. Por que não ocorre no vácuo? Porque no vácuo o vácuo é vazio e nos sólidos as moléculas têm uma força de agregação muito grande, não permite essa troca de camadas. Quando eu falei em densidade, o quente, como as moléculas estão mais agitadas, elas estão mais separadas, a densidade é menor. Por isso, quente sobe. No frio, as moléculas estão mais lentas, elas estão mais agregadas, o frio é mais denso, ele vai descer. Beleza? Vamos ver a próxima propagação de calor, a irradiação térmica. Ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Que tipo de onda eletromagnética? As ondas de infravermelho. Lembrando, onda de infravermelho é onda de calor, tá? Esse tipo de onda ocorre no vácuo e fora dele. Tranquilo? Por isso que a gente consegue receber energia do Sol para a Terra, né? Essa energia radiante vem pelo espaço, entra na atmosfera, toca na superfície, tudo isso é energia radiante, é luz. Quando toca na superfície da Terra, vira onda de calor e é refletida novamente para a atmosfera. Então, propagação de calor por irradiação ocorre no vácuo e fora dele. Seguindo, nós temos agora o fluxo de calor. O fluxo de calor é igual como se a gente estivesse falando sobre fluxo de carro, fluxo de pessoas. Fluxo é a passagem de alguma coisa. No caso do nosso estudo, o fluxo de calor é a passagem de calor durante um determinado intervalo de tempo. Essa bolinha cortada aí representa o fluxo de calor, que vai ser dado em calorias por segundo, se tiver numa unidade usual. No sistema internacional, joule por segundo, que é a quantidade de calor. No sistema usual, calorias, ou no sistema internacional é dado em joules. ΔT é o intervalo de tempo no sistema internacional em segundos, mas nada impede de a gente precisar fazer uma transformação numa questão de 1 minuto igual a 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. Vamos ver outra formulazinha de fluxo de calor? Está aqui presente na lei de Fourier. O fluxo de calor vai depender aí agora do tipo de material que a gente vai estar estudando. Se é um material muito condutor
ou se é um material pouco condutor de calor, né? Por isso que o nome dele é coeficiente de condutibilidade térmica, que é dado em watt vezes metro por Kelvin. O A é a área. Se é uma placa muito grande, se é uma placa pequenininha, vai passar muito fluxo ou pouco fluxo, dependendo dessa área, ou seja, diretamente proporcional. Se a variação de temperatura for muito grande, um muito quente e um muito frio, a gente também vai ter muito fluxo de calor. O que vai dificultar isso tudo é a espessura, por isso que a espessura está dividindo, porque ele é inversamente proporcional. Quanto mais grossa for a parede, menor vai ser o fluxo. Quanto maior a espessura, menor vai ser o fluxo, e vice-versa. O fluxo e a espessura são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Vamos agora falar sobre o vaso de Dewar. Já ouviu falar em vaso de Dewar? O vaso de Dewar é popularmente conhecido como garrafa térmica. Nunca eu tinha ouvido falar. Agora, depois da aula de hoje, você nunca mais vai olhar para a sua garrafa térmica com os mesmos olhos. Olha só como é que é o esquema da garrafa térmica. Ela evita condução, convecção e irradiação ao mesmo tempo. Sério, Betão? Sério. Como é que ela evita a condução? A garrafa térmica, ela é feita com vidro duplo, separados por vácuo. O vidro 1 esquenta, mas o vidro 2 não esquenta. Por quê? No meio tem um vácuo. Não existe condução no vácuo. Mas a convecção? Com a tampa fechada. Quando a tampa está fechada, o ar quente não sai e o ar frio não vai conseguir entrar na garrafa, conservando a temperatura do líquido. Beleza? Por isso que aquelas garrafas de pressão, elas conservam um pouco mais, porque na hora que você deixa de usar, ela vai e veda a saída do ar quente. Tranquilo? E a irradiação? A irradiação poderia, do vidro 1, aquecer o vidro 2 através de irradiação. Por isso, as paredes internas da sua garrafa térmica são o quê? Espelhadas. Para quê? Para refletir essa radiação infravermelha. Elas vão bater no espelho e voltar para o líquido. Tranquilo? Então, condução, convecção e irradiação são os processos evitados lá na garrafa térmica. Colocou café quente. Se a garrafa continuar com a temperatura ambiente, garrafa boa. Se você colocou café quente, a garrafa ficou quente, se a garrafa ficar quente é porque o café ficou o quê? Frio. O calor veio do café para a garrafa. Tudo tranquilo? Vamos agora resolver umas questões. Uma vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que se assemelha a uma série de peneiras empilhadas, formando um corpo cilindro com fundo aberto, conforme a figura 1 e 2, que vamos já dar uma olhadinha nelas. A configuração da vaporeira permite que os alimentos sejam cozidos por meio do vapor de água. Vapor, estado gasoso. Né? Então, olha aí, a vaporeira, você percebe aqui o calor aquecendo a água. Na verdade, ele está aquecendo a panela. A panela aquece a água entra no estado gasoso e sobe para o cozimento dos alimentos. Como pode ser observado no esquema da figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal, contendo água. O calor da chama do fogão é transmitido através do material da panela. Olha aí, meu amigo, material da panela. Como ele falou, a panela de metal. Para a água por... Vamos já ver. A água aquecida começa o quê? Vaporizar, entrando no estado gasoso, de forma que é transportada por calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos. A gente precisa completar essas lacunas aí. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por: como a panela é de metal,
então é sólido. Sólido é condução. Como o vapor está no estado gasoso é convecção. Então, a gente tem aí, na verdade, o quê? Condução para a panela e convecção para o vapor que vai sair lá da água. Então, a resposta certa, condução e convecção. Uma das características que deve ser levada em consideração para a utilização de um material em um produto é a sua condutividade térmica. Um exemplo de material que é classificado como bom condutor de calor é bom condutor de calor. A lã é utilizada na fabricação de roupas, cobertores e edredões. Não, a lã não é um bom condutor de calor. A borracha é presente nos trajes usados por mergulhadores e surfistas. A borracha também não é um bom condutor de calor. A manta de fibra de vidro, que preenche o interior das paredes das geladeiras. Também a manta de vidro permite o quê? O isolamento das paredes. Não é um bom condutor. O isopor do qual são feitas caixas térmicas para transporte de alimentos, também não é um bom condutor. O aço empregado nas chapas para preparação de hambúrgueres em lanchonetes. O aço é o metal, e o metal, por ter uma boa condutividade térmica, é um bom condutor de calor. Portanto, a nossa resposta correta é a letra E. Terceira questão. Uma pessoa retira da geladeira um pote plástico com tampa metálica que havia sido guardado no dia anterior. Ao tocar a tampa, a pessoa deduz que esteja mais fria do que o pote. A dedução da pessoa em relação às temperaturas do pote e da tampa está correta, pois ao tocá-los o pote aquece mais rápido do que a tampa? Incorreta, pois a tampa e o pote aquecem com a mesma velocidade. Incorreta, pois a tampa e o pote, tanto o pote quanto a tampa, estão à mesma temperatura. Correta, pois os metais atingem temperaturas mais baixas do que o plástico. Incorreta, pois os plásticos atingem temperaturas mais baixas que os metais. O que nós temos aí é dois corpos no mesmo ambiente, então eles possuem a mesma temperatura. Incorreto, pois tanto o pote quanto a tampa estão à mesma temperatura. O problema é que a tampa conduz melhor calor, beleza? A tampa é de quê? A tampa é de metal, não é isso que a gente vê aqui? Pote plástico e a tampa metálica. A tampa metálica conduz melhor o calor. Resposta certa, letra C. Nós temos o seguinte, uma propagação de calor que pode ocorrer por condução, convecção ou irradiação. Bora dar um replay rápido? Condução é quando a gente tem propagação de calor em sólidos. Convecção, propagação de calor no estado líquido ou no estado gasoso. Irradiação, quando a gente tem propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. Na condução, como a propagação de calor é em sólidos, ela não pode ocorrer no vácuo. Por quê? Essa propagação de calor nos sólidos, ela ocorre de molécula para molécula. No vácuo, é vazio, não tem molécula. Então, não existe condução no vácuo. Convecção. Convecção entre troca de camadas. O quente sobe e o frio desce devido à diferença de densidade. Beleza? Então, o que acontece? A propagação por convecção, ela não ocorre no vácuo. E a irradiação, como é uma onda eletromagnética, ela ocorre no vácuo e fora dele. Na aula de hoje, vimos os processos de propagação de calor, importante para o vestibular da OEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais.